Beleza, então agora vamos falar sobre Mateus capítulo 7. Aqui já é uma pergunta mais de interpretação. A gente viu que as perguntas que as pessoas mais fazem são por quê e o que significa ou qual seria a interpretação. Nós vamos começar a falar bastante sobre o Sermão da Montanha, mas vamos começar especificamente sobre essa, Mateus 7, que o texto central aqui para a gente bater esse papo hoje. Não julgueis para que não sejais julgados. E depois vem porque, com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esses são os cinco versículos aqui que eles é muito legal. Depois a gente tem que falar especificamente sobre a estrutura de escrita que foi utilizada, né? Os blocos que foram utilizados no Sermão da Montanha. É impressionante a organização, a forma como foi feito. Mas o ponto central aqui, para a gente bater esse papo hoje, é do versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. A primeira coisa que eu vou acrescentar, e eu passo a bola para o Feitosa, é a gente pensar assim: quando Jesus está escrevendo o Sermão da Montanha, né, que é apresentado como o manifesto de Jesus, ou no inglês eles chamam de Cliff Notes, que são os pontos principais, um resumo geral ali da mensagem que Jesus deixou. Existe um momento que ele fala: disseram para vocês isso, pois eu digo isso. Ele vai fazer nesse contraponto. E nesse bloco aqui específico de Mateus 7, ele vai falar o que a gente chama, né, no mundo da cópia de comando de ação. Não julgueis. E aí vem a consequência, causa e efeito. Não julgueis, para que não sejais julgados. E aí vem o reforço. Por quê? Com o juízo, e vai tendo ali o desenvolvimento. É praticamente uma carta de vendas. Né? Mas o interessante aqui é que Jesus traz uma mensagem que ela é contextual, mas é uma mensagem que ela é ampla, né? Ela serve para os nossos dias de hoje. Onde ele vai falar exatamente que existia um hábito ali que era muito comum do julgamento. Existia um hábito muito comum de falar: fulano faz isso, fulano faz aquilo, olha o que as pessoas estão fazendo, olha o que... É aquela questão bem comunidade, né? Você vê que até hoje existe essa proximidade muito forte naquela região, né? Os judeus, de uma maneira geral, estão ali muito reunidos em família e tal. Existem alguns documentários que mostram um pouco de como que é a rotina dessa comunidade. Então a gente percebe que o julgamento era uma prática, né? Era uma rotina muito forte ali. E Jesus chega e dá esse comando muito forte. Mas, além do nosso julgamento tradicional, de, olha, está julgando uma pessoa, existem níveis mais profundos nesse texto, nessa análise. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Mas manda aí, Feitosa, qual que é a interpretação aí que a gente pode tirar dessa parte aqui específica? Fala, pessoal, boa noite. Bem, é, como você mesmo falou aí, né, nessa abertura, falando dessa expressão, né, capítulo 7 de Mateus, versos 1, interessante é que, às vezes, né, talvez chegue na nossa cabeça, em nossa mente, né, a Bíblia é tão velha, a Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, aquele negócio todo, e aí a gente chega à conclusão de que a Bíblia é atual, muito atual. Porque tudo que está escrito na Bíblia foi escrito por escritores inspirados por Deus. Não foram os escritores que escreveram. Ele foi orientado pelo poder do Espírito Santo e Deus mandou a sua mensagem para que eles escrevessem. Então, a Bíblia ela é atual. E quando nós olhamos aqui para essa pergunta, não julgueis para não sejam julgados, a gente observa que é um tema muito atual, que como nós temos visto pessoas julgando outras pessoas. E a velocidade de julgamento ela é muito rápida. E aí a Bíblia é atual porque ela justamente é o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, né? E as pessoas que evidentemente estavam ali com ele, né?
ensinava aos seus discípulos, mas extensivamente ele está ensinando a nós, para que aquele aprendizado com que os discípulos deveriam ter, nós também devemos ter. Então, aqui Jesus estava no Monte da Boa-aventurança, e aí ele estava compartilhando ensinamentos fundamentais sobre ética e conduta moral. Ética e conduta moral. Ou seja, ele estava advertindo aos seus discípulos e pessoas que estavam ali com eles, de que eles não fossem tão rápido, né? Tão urgente em querer julgar os outros, em querer condenar os outros. Tanto é que no texto que nós lemos aí, do verso 2 e 5, ele vai dizer o seguinte, ele vai usar uma metáfora para dar uma explicação bem prática de como deve ser o comportamento. Ele vai dizer, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trave que está no teu próprio olho? Ou seja, quando nós somos fazer qualquer tipo de julgamento, primeiramente nós devemos o quê? Olhar para os nossos erros, fazer uma autorreflexão, fazer uma introspectiva e observar se esse julgamento que nós estamos fazendo com a pessoa não seja o mesmo comportamento que muitas vezes nós fazemos, Muito certo? bom, muito bom. É legal, né, que eu não tenho que aprender a falar as palavras, né, no original, né, mas eu gosto de buscar, né, a gente usa a internet nesse processo, mas era algo como se fosse mecrineter, que é o não julguem, né? E a ideia ali é assim, não formem um parecer sobre as outras pessoas. Porque se você pegar a palavra julgar, é tomar uma decisão. Estou julgando feitosa. Estou tomando uma decisão, estou afirmando algo, estou formando um conceito, emitindo um parecer, ou dando uma opinião consolidada sobre algo. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: parem de ficar tomando decisões ou deliberando decisões como juízes, né, sobre outras pessoas, para que não aconteça a mesma coisa com você. E na sequência, ele vai dar explicação. Porque à medida que vocês tomarem juízo sobre outras pessoas, isso vai recair sobre você. É quase como se fosse uma aplicação mais lúdica da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Você está emitindo juízo sobre outras pessoas, muitas vezes condenando até outras pessoas de maneira precipitada. Isso também pode acontecer com você. Quando a gente percebe, né, no texto que vai falar sobre o perdão, e você vai ser perdoado. Existe uma clara ideia de causa e efeito, né? Isso fica muito evidente na Bíblia. Ame os outros como a si mesmo. Ou vários e vários textos vai fazer essa relação de causa e efeito, causa e efeito. E eu entendo aqui que essa interpretação com relação a um imperativo, né? Você tem um imperativo. Não julgueis. Não faça isso. Isso não é legal. Isso não é bom. De uma maneira geral, mas existe uma consequência. Então, não é só algo para que você não deve fazer, mas é algo que envolve consequências. E eu não acredito aqui que seja apenas uma consequência social. E aí eu quero ver tua opinião com relação a isso. Porque a impressão que eu tenho lendo o texto e vendo o contexto depois, até de outras situações, é que existe uma consequência de falta até espiritual. Porque a partir do momento que eu estou, lembra, né, a palavra, o verbo, a partir do momento que eu me posiciono para julgar uma pessoa, olha o que essa pessoa está fazendo, olha como é errado o que essa pessoa está dizendo, olha como isso, olha como aquilo e tudo mais, etc., eu perco a empatia, eu perco a capacidade de tentar, de alguma forma, entender o contexto, o porquê que aquilo está acontecendo, ou uma razão pela qual a pessoa tomou uma decisão A ou B. Então eu vejo que é como se, nas bem-aventuranças no começo, né, os misericordiosos, é ter misericórdia.
tentar ter compaixão, buscar ter empatia, mesmo numa situação que é passível de um certo julgamento, você tentar olhar e falar: olha, eu não entendo por que que a pessoa está fazendo isso. Tanto que é muito comum, né, esse linguajar, muitas vezes, do cristão, que na prática nem sempre é 100% verdadeiro, que é assim: olha, eu condeno o pecado, mas eu não condeno a pessoa. O ato da pessoa em si é errado, mas a pessoa nós precisamos ter essa compaixão. Então eu gosto de pegar a semântica, que é, se a gente fosse traduzir, seria: não fiquem tomando decisões ou definindo conceitos ou emitindo um parecer sobre outras pessoas para que não façam a mesma coisa com você. À medida que você arbitrar, né, ou direcionar um parecer para outras pessoas, isso também vai acontecer com você. E eu acredito que tem essa questão espiritual. Só para fechar, tem outro texto que fala: aquele que me negar diante dos homens também será negado diante do Pai. Então é sempre um causa e o efeito o tempo todo. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você fizer isso, isso vai acontecer, tanto para o bom quanto também para o perigoso, para o mal. Quando nós vamos, porque nós estamos aqui tratando basicamente do primeiro versículo, né? Do versículo 1 até o verso 5, tratando dessa questão de julgamento. Mas quando a gente olha para o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, mais conhecido também, Jesus vai tratar de vários aspectos, inclusive do reino dos céus, do reino de Deus. E aí ele vai dar algumas qualidades, qualificações que pessoas precisam ter para poderem participarem ou entrarem no reino do céu, né? Então ele vai trabalhar da questão ética, da questão moral e da questão espiritual, tá? Dentro do esboço aí do Sermão do Monte, a gente pode trabalhar em cima desse texto aí com inúmeros assuntos aí, dá para fazer vários livros, né? Eu tenho um livro aqui, É mesmo. eu tenho um livro aqui sobre a boa-aventurança, que eu acho que dá quase uma chave, assim, de tanto assunto que as pessoas podem trabalhar em cima disso. Agora, interessante também é que há uma expressão muito popular que as pessoas dizem: não me meça com a sua régua, né? Não me meça com a sua régua. E o que Jesus aqui basicamente está querendo dizer é o seguinte: olha, quando dizer não julgueis para que não seja julgado. Jesus está querendo dizer o quê? Olha, pessoal, cuidem dos seus próprios defeitos antes de apontarem os defeitos dos outros. Sabem por quê? Porque se vocês agirem assim, né, apressadamente, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, você vai fazer com que outras pessoas façam o mesmo com você, ou você vai correr o risco de que outras pessoas façam isso com você. E ele também está trabalhando no seguinte aspecto, de que quando muitas vezes as pessoas querem julgar assim, de uma forma precipitadamente, com a hipocrisia, né? Sim. Usa atitude de hipocrisia, né? Enfatiza a hipocrisia, né? Mas deixa eu te fazer Não, uma pergunta. Exatamente nessa linha, não perde. Que é uma coisa que o senhor faz muito, que é pegar. A gente pegou Mateus, certo? Lucas, ele fala assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. E aí, qual que é a diferença aqui entre. São duas coisas diferentes, ó. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Só que Lucas complementou: não condenem para que vocês não sejam condenados. E aí? eu creio que a diferença básica é que você pode jogar, fazer o julgamento, né? E mas você julga, joga insolvente, né? E deixa as coisas rolarem, mais ou menos assim. E no caso específico de Lucas, é que você, além de julgar, você já dá o veredito, já condena, ó, é assim, ó. Você não procura analisar uma coisa de uma forma bem ampla, você já dá o veredito. Hoje nós não podemos entrar nesse aspecto aqui, mas a gente pode dizer que existe pessoa hoje que denuncia
que julga e que condena, mesma pessoa, a mesma coisa. Então, basicamente, é isso. Você diz assim, ó, não julgo, porque se nós agirmos assim, existirá, nós também estaremos sujeitos a com que outras pessoas façam isso conosco, façam isso com a gente. Então, quando nós não agimos é, sem ser de conformidade com o que Jesus quer, com o que Jesus ensina, não julgueis. Não julguei. Agora, entender que o que Jesus está falando, aí talvez as pessoas possam dizer assim: ah, então nós não podemos julgar? Ah, então a gente não pode julgar. Não, Jesus não está proibindo ninguém julgar. Só que ele quer que nós façamos julgamento justo, julgamento baseado em coisas boas, em coisas que têm fundamento, em coisas que têm consistência. Não com um termo usado muito nos nossos dias, fake news, né? Você inventar coisa, ou apenas pensar, colocar na sua mente. Você não analisa o quadro total, como é que foi, não procura investigar, não procura analisar o que aconteceu e já vai fazendo como os fariseus faziam. Os fariseus, eles Sim. eram um craque nisso, né? Então, diante do contexto em que Jesus vivia, arrodeado de traíra, né? Jesus estava exortando para que os seus filhos, para que os seus discípulos não agissem dessa forma, porque agindo assim, com certeza, nós também iremos sofrer o mesmo dolo daquilo que nós praticamos. Muito bom. Respondi mais ou menos? Perfeito. Não, eu concordo com essa linha, respondeu perfeitamente, porque assim, eu sempre presto muita atenção na estrutura do texto, né? Mas isso naturalmente, né? Agora, já por conta da empresa e tal, e copyright da vida, porque antes eu lia, beleza, mas quando eu comecei a analisar a estrutura textual, eu comecei a aprender muitas coisas interessantes. Porque, por exemplo, quando Lucas fala, não julguem e vocês não serão julgados, ponto. Não condenem e não serão condenados, ponto. Perdoem e serão perdoados. Ele, além de usar uma estrutura de comunicação enfática, que é eu chegar para você e falar assim, ó, não faça isso, ou isso vai acontecer. Quando que a gente fala assim? Eu falo com as meninas, né? Não faz isso, senão você não vai ter o sorvete. Aí você vai na outra argumentação. Se você fizer isso, a gente vai passear, vai acontecer isso, etc. Então esse é um padrão de linguagem quando você está em tom de alerta. Existe uma carga na mensagem que é eu estou te alertando. Isso vai acontecer. Então Jesus ele assumiu um tom ali na comunicação que não é talvez, acontece dessa forma. No verso 38 diz assim, ó, deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada no colo de vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então aqui a gente tem 3 pontos. A reciprocidade no julgamento. Não julguem para que não sejam julgados. À medida que você julgar, você será julgado. Existe o acréscimo de Lucas no perdão. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então aqui nós temos 2 coisas para não fazer e uma coisa para fazer. 2 coisas para não fazer, não julgar e não condenar. Uma coisa para fazer, perdoar. E aí, semanticamente falando, né, a ideia do julgar é muito parecido no nosso livro, né, do pensar, imaginar. O julgamento é quando muitas vezes, eu estou emitindo sobre uma situação específica. Olha, você viu o que o Feitosa fez, rapaz? Olha isso, que coisa feia, tal, 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 tal. O condenar é, essa pessoa, ela não vale nada. Entendeu? É como se fosse o julgar, eu posso estar julgando comportamentos. O condenar é, essa pessoa para mim não presta. Então você já condenou aquela pessoa. Você já disse assim, ó, isso no linguajar cearense, né? É como se fosse o Coxinha falando, isso é um fuleiragem, uma carniça dessa. Isso aqui só quem cearense vai entender. Então é como se fosse assim, ó, estou julgando a situação, estou dizendo assim, ó, essa pessoa não vale. A gente fazendo uma síntese... Oi? Não, pode falar. Sim, a gente fazendo uma síntese aí dessa questão de julgamento,
como eu falei anteriormente, Jesus não está proibindo você de julgar. E nós precisamos fazer julgamentos, né? Mas Jesus está nos orientando no sentido de que nós façamos um julgamento com correção fraternal, um propósito de reconciliar a pessoa, de endireitar a vereda daquela pessoa, fazer com que aquela pessoa ela está andando pelo caminho e que através dessa nosso, digamos assim, julgamento, né, um julgamento equilibrado, um julgamento com responsabilidade, um julgamento com o propósito, né, de fazer com que essa pessoa cresça, que essa pessoa se transforme, saia daquilo que ela está fazendo e que ela venha participar com ações mais crescendo na fé, crescendo nos propósitos e nos princípios que são bons, que fazem parte da vida do ser humano, né? Porque muitas vezes nós damos muito ênfase no que é ruim e esquecemos de dar ênfase naquilo que é bom. Muitas vezes nós somos muito fáceis, cair muito facilmente de querer fazer as coisas erradas. Parece que o errado parece ser mais gostoso, né, do que fazer o certo, né? Às vezes você faz uma coisa 3, 4 vezes com preguiça de fazer o certo, É né? verdade. É É isso. verdade. Então, fazendo uma análise assim, sucinto desse julgamento aí, eu creio que trata desse aspecto, né? Vamos julgar com responsabilidade, né? com, com carinho, né? Com empatia, né? Sim. Porque hoje pode ser essa pessoa, mas amanhã, quem sabe, somos nós. E se nós agimos assim com essa pessoa, que no momento está passando por esse tipo de julgamento, amanhã as pessoas podem agir da mesma forma que nós agimos com ele. Com certeza. Ok? Então, para fechar, falamos não julguei para não ser julgados. Lucas acrescenta não condenem para que não sejam condenados. E estimula a perdoar para que nós possamos receber o perdão. Então, é analisar a situação e aí no nosso cancelamento de hoje em dia na internet, né, muitas pessoas sofrendo com isso. E tá faltando, né, essa questão de ter essa empatia maior. Mas isso que você falou agora não deve, assim, fechou com chave de ouro. Se você não tivesse falado, ia ficar essa lacuna, que é assim, o julgamento corretivo, né? Porque na verdade o julgamento em si, a pessoa comete um ato, vamos colocar na parte mais oficial, ela foi julgada por isso e existe uma pena compatível com aquilo que ela fez. E beleza, depois cumpriu aquela pena, colocar dessa forma. Mas me lembrou o apóstolo Paulo, né? Lá em Gálatas, ele vai falar assim: se alguém for surpreendido num pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Então é como se ele falasse o seguinte: ninguém vai se omitir a uma falha, a um pecado, mas existe uma forma, vocês que são espirituais vão restaurar aquela pessoa, trazê-la de volta com mansidão. E fecha o texto falando assim, e vigiem-se, para que vocês também não sejam tentados. Então sempre tem um conselho a mais, sempre tem uma causa e efeito, né? Para mim é isso que você falou do julgamento corretivo com amor e tudo mais, mas não é dizer assim, eu não julguei, não, pode fazer o que quiser, não é isso. Tem nada a ver com isso. Quer dizer que agora não pode apontar, não pode apontar no sentido de falar, o que você fez foi errado. A atitude que você teve foi errada. Então, com a mansidão, com a respeito espiritual, enfim, porque existem níveis, né? Existe uma atitude que pode ser questão espiritual, relacionamento, enfim, etc, etc. São níveis. Até o nível criminal, que é uma outra linha. Mas só para não misturar muitos assuntos e trazer essa reflexão mais profunda, é entender que o que Jesus está dizendo deixa todo mundo, as pessoas, vocês façam o que você quiser, ninguém julgue. Não, ele está falando de coisas que são passíveis de um julgamento, mas que envolve ali você ter esse olhar mais cristão de buscar entender ali o contexto sem omitir, de fato, as consequências, enfim, mas ter esse olhar. A questão, a tônica, né, que a gente pode colocar assim, a tônica principal de tudo com relação ao julgamento, o que Jesus orientou os seus discípulos,
e que deve ser recebido por nós também e colocado em prática, é que o julgamento ele tem que ter um propósito, um objetivo, é de resgatar, de restaurar, né? De fazer com que a pessoa saia do caminho estreito ou largo, né? Vamos dizer assim, Uhum. amplo, como diz, e venha para o caminho de Deus. É interessante que a expressão bíblica que diz assim, vereda da justiça, né? Voltar para a vereda da justiça. É interessante que eu tive a oportunidade, e sou muito grato a Deus por ter passado 15 dias em Israel, e a gente conheceu bastante ali de Israel. E quando fala vereda, eu acho que tu já chegou, porque tu era criança, já andou no meio dos matos, aí tem uma veredazinha, né? Uhum. Um caminhãozinho no meio do mato. Aí, quando fala vereda, significa aquilo, porque se você for para um lado é mato, se você for para o outro é mato. Então, você caminha por aquele caminhozinho da vereda dentro do mato. Então, você está no caminho seguro. Não tem perigo de você pisar no caco de vidro, não tem perigo de você ser mordido por uma cobra, alguma coisa nesse sentido. Então, o propósito do julgamento deve ser restaurar, resgatar a pessoa, e não ultrajar, humilhar, execrar. Perfeito. Mas, hoje em dia, as pessoas já partem já para cancelamento, para eliminar a pessoa e a pessoa não tem nem como se levantar mais. Essa aí morreu, se acabou. Verdade. E Mas essa para passagem pegar isso, né, para as pessoas que estão assistindo agora, ouvindo, que tá na outra ponta, que é, não, eu não tô julgando ninguém, não. Eu que tô sendo julgado. Eu cometi um erro, eu fiz algo que não foi bom, e onde eu chego, a família, ou, enfim, eu me sinto julgado. E aí, para essas pessoas, o texto é o que em Atos, né, vai falar: arrependam-se, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados eles sejam cancelados. Aí é um ponto. cancelada. A palavra é forte, né? Se for para cancelamento, que seja cancelar o pecado. Mas como? Pecado. Aí você olha, ó, arrependa-se, por isso que eu estou fazendo errado, e vou me voltar para Deus. E a consequência disso é que os meus pecados eles podem ser cancelados. Então, se você está ouvindo agora e você fala, eu não estou julgando ninguém, agora eu aprendi que eu não vou fazer isso, mas eu estou sendo julgado. Entenda que as pessoas elas vão ter que lidar com isso, mas para você entender que a partir do momento que você teve um arrependimento sincero, você se volta para Deus, os seus pecados eles são cancelados. Existe uma expressão, né, que é bíblica também, que é o mar do esquecimento do Senhor. É como se fosse assim, ó. Não, isso é, a partir de agora, vá, não peques mais, como nós falamos na última conversa sobre o caso da mulher adúltera. Então, a mensagem final de Jesus é sempre redentora. Eu estou falando isso para vocês, mas no final, se você se arrepender, vai ser cancelado. A dívida foi paga. Você errou, te julgaram, você cometeu algo que realmente não foi legal, as pessoas te julgaram, não deveriam julgar, elas deveriam ser mais misericordiosas, mas enfim, se você voltar para mim, esses pecados, eles estão cancelados. Então fique com isso em mente também, que você está a 2 passos, que é se arrepender genuinamente, e o se arrepender é isso aqui, ó. É um mudar de direção. Estava indo nessa direção, me arrependi. Não, isso aqui não tá legal não. Deixa eu voltar para lá. Tanto a palavra metanoia, né, é isso, né? É uma mudança completa de mente. Então esse arrependimento, a vantagem aqui gera esse cancelamento dos pecados e é uma nova vida com Cristo. E quando você fala cancelado, é apagado. A palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, sinceramente, do íntimo do nosso coração, os nossos pecados são cancelados, são apagados e são esquecidos. Deus não se lembra mais deles. Veja como é profundo o amor de Deus, né? É maravilhoso, né? A gente realmente estudar a palavra de Deus e o nosso desejo é passar para os nossos amigos aí que eles interajam com a gente, façam perguntas, façam comentário, podem perguntar que a gente tem o maior prazer em responder para você. Nós não somos teólogos, mas nós gostamos de estudar a palavra de Deus e isso nos dá grande alegria. Não é isso não? Certo?
Certo? É isso aí. Tava deixando você se despedir aí do Tá pessoal. valendo? Tá valendo. Tá valendo. Mas tá valendo. Então é isso. Próximo vídeo. A gente continua batendo um papo aí sobre. Chegou outra pergunta aí, Ah, inbox, que é perguntando sobre o que a gente pode falar sobre a Torre de Babel. Torre de Babel? Isso é um bom tema De pro próximo. Babel, né? A gente pode gravar Esse rende, viu? Esse rende. Que ele falar fala da sobre qual foi o união. motivo, o que foi a razão, por que aconteceu, por Legal. que Deus destruiu tudo. Então, a gente pode começar o próximo vídeo, se Deus quiser, a gente pode tratar desse assunto aí. Fechou. Vamos Ok? nessa então. Até já. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.